Parte 4. Tornei-me o vento, no entanto tinha olhos e orelhas. Via longe e ouvia a uma grande distância, soprando pela costa leste da Índia, próximo à Baía da Bengala, passando por uma faxineira ocupada com seu serviço. Em Hong Kong, transformei-me num turbilhão em torno de um vendedor de tecidos finos que barganhava em altos brados como um comprador. Varri as ruas de São Paulo, secando o suor dos turistas alemães que jogavam vôlei sob o sol quente do trópico. Não deixei de passar em nenhum país. Retumbante varri a China e a Mongólia e percorri à risca a vasta terra da União Soviética. Fustiguei vales e campinas alpinas da Áustria. Soprei frio sobre os fiordes da Noruega. Revolvi o lixo da rua Pigalle em Paris. Num momento, eu era um ciclone cortando o Texas. No momento seguinte, era uma brisa suave acariciando os cabelos de uma jovem que pensava em suicídio em Canton Royal. Experimentei cada emoção. Ouvi todos os gritos de angústia e todos os risos. Todas as situações humanas abriram-se para mim. Senti-as todas e as compreendi. O mundo era habitado por mentes que giravam mais rápido que qualquer vento em busca de distração e de um modo de escapar às dificuldades da mudança, ao dilema da vida e da morte, em busca de um objetivo de segurança e de diversão, tentando compreender o sentido do mistério. Todos em toda parte viviam uma busca confusa e amarga. A realidade nunca conduzia com seus sonhos. A felicidade estava logo depois da esquina, uma esquina que jamais chegava. E a origem de tudo isso era a mente humana. Sócrates retirou as faixas que me atavam. A luz do sol penetrava pelas janelas da garagem, ferindo os meus olhos. Olhos que tantos haviam visto e encheu-os de lágrimas. Sócrates ajudou-me a chegar ao escritório. Deitei-me trêmulo no sofá e percebi que deixara de ser o jovem ingênuo e vaidoso que se sentara na cadeira cinza minutos antes. Horas ou dias, talvez. Sentia-me muito velho. Vira o sofrimento do mundo, a situação da mente humana e sentia uma tristeza incontrolável. Não havia como escapar. Sócrates, por outro lado, estava jovial. Bem, agora não há mais tempo para jogos. Meu turno está quase no fim. Por que não vai para casa e dorme um pouco, garoto? Pus-me de pé, minhas articulações estalaram e enfiei o braço na manga errada da jaqueta. Desembaracei-me, indagando debilmente. Sócrates, por que me amarrou? Estou vendo que nunca está fraco demais para fazer perguntas. Amarrei-o para que não caísse da cadeira enquanto voava como Peter Pan. Eu voei mesmo, sentia-me como se estivesse voando. Voltei a sentar pesadamente. Por enquanto, digamos que foi um voo imaginário. Você me hipnotizou ou o quê? Como você está pensando? Certamente não no mesmo grau em que tem sido hipnotizado por seus próprios processos mentais confusos. Ele riu, pegou sua mochila, onde eu a vira antes, e preparou-se para sair. O que fiz foi levá-lo para uma das inúmeras realidades paralelas, para que você se divertisse e se instruísse. Como? É um pouco complicado. Vamos deixar isso para outra vez? Sócrates bocejou e espreguiçou-se como um gato. Cruzei a porta cambaleante e ouvi a voz dele atrás de mim. Durma bem. Espere por uma pequena surpresa quando acordar. Por favor, chega de surpresas, resmunguei dirigindo-me para a casa atordoado. Lembro-me vagamente de ter me jogado na cama. Em seguida veio a escuridão. Acordei com o tic-tac do despertador sobre a mesinha azul. Mas eu não tinha um despertador nem uma mesinha azul. Tampouco tinha aquela colcha grossa agora embolada em meus pés. Então percebi que os meus pés também não eram meus. Pequenos demais, pensei. O sol entrava como uma misteriosa janela panorâmica. Quem eu era e onde estava? Agarrei-me a uma recordação fugaz, enfraquecida, mas logo desapareceu. Meus pés chutaram as cobertas e pus-me em pé de um salto quando ouvi mamãe gritar. Danei, está na hora de levantar, querido. Era dia 22 de fevereiro de 1952, meu aniversário de 6 anos. Deixei o pijama cair no chão e chutei-o para debaixo da cama. Então desci correndo as escadas, vestindo só minha cueca de lona e rãs. Em algumas horas, meus amigos começariam a chegar com presentes, teríamos bolo, sorvete e muita diversão.
Depois que toda a decoração da festa foi retirada e os convidados se foram, brinquei desatento com meus novos brinquedos. Eu estava entediado, cansado e meu estômago doía. Fechei os olhos e adormeci. Via cada dia passar como o anterior. Escola durante a semana, o fim de semana, escola novamente, outro fim de semana, o verão, o outono, o inverno e a primavera. Os anos escoavam diante de mim, e logo eu era um dos primeiros ginatas da escola em Los Angeles. Na ginástica, a vida era excitante e fora da ginástica, uma grande decepção. Meus poucos momentos de diversão consistiam em saltar do trampolim ou namorar filhos no banco de trás do meu Valiante. Ela foi minha primeira namorada cheia de curvas. Um dia o treinador Auro de Frei convidou para ir a Berkeley, na Califórnia, e ofereceu-me uma bolsa para a universidade. Mal podia esperar o momento de ir para o litoral e começar vida nova. Phyllis, entretanto, não compartilhou de meu entusiasmo. Começamos a discutir porque eu ia embora e acabamos rompendo o namoro. Senti-me mal, mas consolei-me com meus planos para a universidade. Em breve eu tinha certeza a vida realmente iria começar. Os anos de faculdade passaram rápido, repletos de vitória na ginástica, mas com bem poucos pontos altos. Nos últimos anos, pouco antes das competições de ginástica olímpica, casei com Suzy. Permanecemos em Berkeley para que eu pudesse treinar com a equipe. Estava tão ocupado que não tinha tempo nem energia para minha nova esposa. As competições finais aconteciam na UCLA, Universidade da Califórnia, campo de Los Angeles. Quando saiu o resultado final, fiquei radiante. Eu tinha ganhado para a equipe. Contudo, minha atuação nas Olimpíadas não correspondeu às minhas expectativas. Voltei para casa e mergulhei em relativo anonimato. Meu filho nasceu e comecei a sentir que aumentava a responsabilidade e a pressão. Comecei a trabalhar como vendedor de seguros, o que ocupava a maior parte dos meus dias e minhas noites. Nunca tinha tempo para a família. Em um ano, Suzy e eu estávamos separados. Por fim, ela pediu o divórcio. Um novo começo, pensei tristemente. Um dia olhei-me no espelho e percebi que 40 anos haviam se passado. E eu não era mais jovem. Para onde fora a minha vida? Com que auxílio de meu psiquiatra tinha conseguido superar o problema de alcoolismo? Tinha dinheiro, propriedades e mulheres, mas não tinha ninguém. Estava só. Na cama à noite imaginei onde estaria meu filho. Havia anos que não o via. Pensei em Suzy e nos amigos dos velhos tempos. Eu passava os dias em minha cadeira de balanço, bebendo vinho, assistindo a televisão e pensando no passado. Observava as crianças brincando na frente da casa. Concluíra que tivera uma boa vida. Conseguiria tudo porque lutara. Então por que eu não estava feliz? Um dia, uma das crianças que brincava no gramado aproximou-se do alpendre. Um garotinho simpático, sorridente, que perguntou a minha idade. Tenho 200 anos, respondi. Ele soltou uma risadinha e disse, não tem não. E pôs as mãos nos quadris. Eu também ri, o que desencadeou um dos meus acessos de tosse. Mari, minha jovem enfermeira, bonita e competente, teve que pedir ao menino para ir embora. Depois de me ajudar a me recuperar o fôlego, pedi ofegante. Mari, você pode me deixar um pouco sozinho? Claro, senhor Milman. Não a seguir com os olhos enquanto se afastava. Esse era um dos prazeres da vida em mim que havia morrido há muitos anos. Fiquei sozinho, parecia ter passado a vida inteira sozinho. Recostei-me na cadeira de balanço e respirei. Meu último prazer. E logo esse também acabaria. Chorei amarga e silenciosamente. Maldição, pensei. Por que meu casamento fracassou? Como deveria fazer para as coisas serem diferentes? Como poderia ter vivido de verdade? De súbito, um medo terrível, penetrante, tomou conta de mim, o maior de toda a minha vida. Teria eu perdido algo muito importante? Algo que realmente teria feito diferença? Não é impossível, tranquilizei-me. Repassei em voz alta todas as minhas realizações. O medo persistia. Lentamente fiquei de pé e contemplei a cidade da varanda da minha casa. No topo da colina, para onde teria ido toda a vida? Para que ela tinha servido? Será que todos? Oh, meu coração! Ai, meu braço, que dor! Tentei gritar, mas não podia respirar. Minhas articulações ficaram brancas quando me agarrei no parapeito. Então meu corpo transformou-se em gelo e meu coração em pedra. Deixei-me cair na cadeira, a cabeça pendendo para frente. A dor desapareceu abruptamente, surgiram luzes que eu nunca vira antes e sons jamais ouvidos. Imagens dançavam diante dos meus olhos. É você, Suzy? Disse uma voz distante em minha mente. Finalmente, todas as visões e sons tornaram-se o único ponto de luz que desapareceu.
Eu encontrara a única paz conhecida. Ouvi a gargalhada do guerreiro. Sentei-me assustado, os anos voltando dentro de mim. Eu estava na minha cama, no meu apartamento, em Berkeley, na Califórnia. Ainda estava na faculdade e meu relógio digital marcava 6 horas e 25 minutos da tarde. Eu dormi o dia inteiro e perdi as aulas e o treino. Saltei da cama e olhei-me no espelho. Toquei meu rosto ainda jovem, estremecendo de alívio. Tudo não passara de um sonho, uma vida inteira num único sonho, a surpresinha que só que se referia. Permaneci em meu apartamento, olhando perturbado pela janela. Meu sonho fora excepcionalmente real. Na verdade, o passado era inteiramente verídico, até mesmo os detalhes há muito esquecidos. Sócrates me disseram que essas viagens eram reais. Será que o sonho previa também meu futuro? Corri para o posto às 9h50 e encontrei Sócrates chegando. Assim que ele entrou e o empregado do turno anterior saiu, perguntei. Muito bem, Sócrates, o que aconteceu? Você sabe melhor que eu. Era a sua vida, não a minha, graças a Deus. Sócrates, eu lhe peço. Estendi as mãos para ele. Minha vida vai ser assim? Porque se for, não estou a fim de vivê-la. Ele começou a falar de maneira lenta e suave, como fazia quando eu queria que prestasse particular atenção em alguma coisa. Assim como existem diferentes interpretações do passado e muitas formas de se mudar o presente, há inúmeros futuros possíveis. O que você sonhou é um futuro altamente provável, o futuro para o qual você está caminhando se não tivesse me encontrado. Você quer dizer que se eu tivesse passado direto do posto de gasolina naquela noite, esse sonho teria sido o meu futuro? É muito provável. E continua sendo. Mas você pode fazer algumas escolhas e mudar as atuais circunstâncias. Pode alterar o seu futuro. Sócrates fez chá para nós e delicadamente pousou uma caneca ao meu lado. Seus movimentos eram graciosos e estudados. Só que não sei o que fazer. Nesses últimos meses, minha vida tem sido um romance improvável. Sabe o que estou querendo dizer? Às vezes gostaria de poder voltar à vida normal. Esta vida secreta com você, esses sonhos e as viagens têm sido difíceis para mim. Sócrates respirou fundo, algo de extrema importância estava por vir. Dan, vou aumentar minhas exigências à medida que você estiver preparado. Garanto que vai querer abandonar a vida que conhece por alternativas que lhe pareçam mais atraentes, mais agradáveis, mais normal. Contudo, neste momento, o erro seria maior do que você poderia imaginar. Mas eu vejo o valor daquilo que você está me mostrando. Pode ser, mas ainda tem uma capacidade surpreendente de se enganar. Por isso, eu precisava sonhar com a sua vida. Lembre-se do sonho quando se sentir tentada a correr atrás de suas ilusões. Não se preocupe comigo, Sócrates, posso aguentar. Se eu soubesse o que me esperava, teria ficado de boca fechada. Capítulo 2. A teia de ilusões. Os ventos de março amainavam. As flores primaveris distribuíam sua fragrância pelo ar, inclusive no banheiro, onde eu lavava o suor e o cansaço físico após o treinamento vigoroso. Vesti-me rapidamente e desci saltando os degraus do fundo do ginásio Armon, vendo o céu de Edward Fields tornar-se alaranjado como nos últimos raios de sol. O ar fresco revigorou-me, relaxado e em paz com o mundo, caminhei para o centro da cidade, onde comi um hambúrguer a caminho do cinema. Nessa noite estava passando A Grande Fuga, um filme excitante sobre a fuga ousada de prisioneiros de guerra ingleses e americanos. O filme terminou e subi lentamente a University Avenue em direção ao campus. Cheguei ao posto pouco depois que Sócrates iniciara o seu turno. Havia grande movimento e ajudei-o até pouco depois da meia-noite. Fomos para o escritório e lavamos as mãos. Depois de ele me surpreendeu, começou a preparar um jantar chinês. Iniciava-se uma nova fase de meu aprendizado. Tudo começou quando falei sobre o filme. Parece um filme empolgante, disse ele, desembrulhando um pacote de legumes frescos. E apropriado também. Como? Você também precisa fugir, Dan. É prisioneiro de suas próprias ilusões. Ilusões sobre si mesmo e o mundo. Para libertar-se, precisará de mais coragem e resistência de que qualquer herói do cinema. Estava me sentindo tão bem naquela noite que não consegui levar Sock a sério. Não me sinto numa prisão, a não ser quando você me amarra na cadeira. Ele começou a lavar os legumes e comentou, elevando a voz acima do ruído da água corrente. Você não vê a sua prisão porque as grades são invisíveis. Parte da minha tarefa consiste em mostrar-lhe sua situação crítica e espero que seja a pior experiência da sua vida.
Muito obrigada, amigo, redarguei chocado com seus maus votos. Acho que você não me entendeu, disse ele mostrando-me o nabo e cortando-o em fatias numa tigela. A desilusão é o maior presente que posso lhe dar. Entretanto, por seu apego à ilusão, você considera a palavra negativa. Solidariza-se com o amigo quando diz: "Oh, que desilusão deve ter sido", mas devia estar comemorando com ele. A palavra desilusão significa literalmente libertar-se da ilusão, mas você se agarra às suas. Aos fatos, desafiei-o. Fatos? Repetiu ele, colocando de lado o tofu cortado em cubos. Dan, você está sofrendo. Não gosta realmente da sua vida. Seus divertimentos, suas distrações e até mesmo a ginástica constituem formas temporárias de distraí-lo da sensação fundamental de medo. Espere um pouco, Sock. Eu estava irritado. Está dizendo que a ginástica, o sexo e o cinema são ruins? Não necessariamente. Mas para você são vícios, não distrações. Você os utiliza para distrair-se da sua vida interior caótica. Um desfile de desculpas, ansiedades e fantasias que você chama de sua mente. Espere aí, Sócrates. Esses não são fatos. São sim, e inteiramente verificáveis, embora você ainda não possa enxergar. Você, Dan, em sua busca condicionada de realização e diversão, evita a origem fundamental do seu sofrimento. Fez uma pausa. Isso não era realmente o que você queria ouvir, era? Não em particular. E não creio que isso se aplique a mim. Você teve alguma coisa um pouco mais elaborada? Perguntei. Claro, disse ele, terminando de cortar os legumes e reunindo-os. A verdade é que, assim como está, sua vida é maravilhosa e você não está sofrendo. Não precisa de mim, já é um guerreiro. Assim está bem. Melhorou, dei uma risada. Mas sabia que não era verdade. Provavelmente a verdade está em algum ponto intermediário, não acha? Sem desviar os olhos dos legumes, Sócrates continuou. Acho que o seu ponto intermediário é, do meu ponto de vista, o próprio inferno. Coloquei-me na defensiva. Sou o único idiota ou você é especialista em trabalhar com deficientes espirituais? Pode achar isso. Ele sorriu, colocando óleo de gergelim na frigideira já sobre a chapa aquecida. Mas quase toda a humanidade tem a mesma dificuldade que você. E que dificuldade é essa? Pensei que eu já havia explicado, disse pacientemente. Se você não tem o que querer, sofre. Se tem o que não querer, também sofre. Mesmo que consiga exatamente o que quer, ainda assim você sofre, porque não pode se agarrar, seja o que for, eternamente. Sua mente é a sua dificuldade. Ela quer se ver livre da mudança, livre da dor, livre das obrigações da vida e da morte. Mas a mudança é uma lei, e nenhuma simulação alterará essa realidade. Sócrates, você consegue ser deprimente, sabia? Acho que perdi a fome. Se a vida é apenas um sofrimento, então para que se preocupar-se? A vida não é sofrimento, só que você vai perdê-la em vez de aproveitá-la, se não abandonar os apegos para seguir livremente, aconteça o que acontecer. Sócrates colocou os legumes e o tufo na frigideira quente e começou a mexer. Um aroma delicioso encheu o escritório enquanto ele dividia os legumes tostados em 2 pratos, dispondo-os sobre a velha escrivaninha que servia de mesa de jantar. Acho que acabei de recuperar o apetite, disse. Sócrates riu, então comemos em silêncio, pegando pequenas porções com os pauzinhos chineses. Devorei os legumes em 30 segundos. Acho que estava realmente faminto. Quando Sócrates terminava sua refeição, perguntei: Então, quais são os usos positivos da mente? Ele ergueu os olhos do prato. Nenhum, e retornou calmamente a comer. Nenhum? Sócrates, isso é loucura. E as criações da mente, os livros, as bibliotecas e as artes, e todos os avanços da nossa sociedade produzidos por mentes brilhantes? Ele abriu um largo sorriso, pousou os pauzinhos e afirmou: Não existem mentes brilhantes. E levou os pratos para a pia. Sócrates, para de fazer essas afirmações irresponsáveis e explique-se. Sócrates saiu do banheiro, erguendo no ar 2 pratos lavados. Acho melhor redefinir alguns termos para você. Mente é uma dessas palavras tão escorregadias quanto amor. A definição apropriada depende do seu estado de consciência. Considere desta forma: você tem um cérebro que comanda o corpo, armazena informações e lida com essas informações. Aos processos abstratos do cérebro chamamos de intelecto. Em nenhum momento mencionei a mente. Cérebro e mente não são a mesma coisa. O cérebro é real, a mente não. A mente é o reflexo enganador de uma excitação do cérebro agitado.
Inclui todos os pensamentos descontrolados, aleatórios que afloram do subconsciente para o consciente. A consciência não é a mente, a percepção não é a mente, a atenção também não é a mente. Ela é uma obstrução, um empecilho. É uma espécie de erro evolutivo no ser humano, uma fraqueza primordial da experiência humana. Não há nenhuma função que possa ser atribuída à mente. Permaneci em silêncio, respirando com lentidão. Eu não sabia ao certo o que dizer, porém, logo as palavras brotaram. Não sei bem do que você está falando, mas me parece realmente sincero. Ele limitou-se a sorrir, dando de ombros. Só que prossegui, terei que cortar a cabeça para livrar-me da mente? Sorrindo, ele disse: é uma forma de cura, mas com efeitos colaterais indesejáveis. O cérebro pode ser um instrumento. Ele pode lembrar números de telefone, solucionar problemas matemáticos ou criar poesia. Dessa forma, ele trabalha para o resto do corpo como uma máquina. Mas quando você não consegue parar de pensar no problema matemático ou no número de telefone, ou quando os pensamentos ou as lembranças incômodas afloram contra a sua vontade, não é o seu cérebro que trabalha, mas a mente que devaneia. Então, a mente assume o controle e a máquina está desgovernada. Entendi. Para entender realmente, você deve observar e ver o que estou dizendo. Você tem um pensamento de raiva e fica com raiva. O mesmo acontece com todas as suas emoções. Elas são o seu reflexo patelar ao estímulo de pensamentos que você não consegue controlar. Seus pensamentos são como um macaco selvagem mordido por um escorpião. Sócrates, você acha demais? Eu só ia dizer que estou realmente disposto a mudar. Esta é uma característica minha. Sempre fui aberto a mudanças. Essa, disse Sócrates, é uma das suas maiores ilusões. Você se dispõe a trocar de roupa, de corte de cabelo, de mulher, de casa e de trabalho. Está disposto a mudar qualquer coisa, exceto a si mesmo, mas você vai mudar. Ou eu ajudo você a abrir os olhos, ou o tempo se encarregará disso. Embora nem sempre ele seja gentil, ameaçou. Decida-se. Mas primeiro reconheça que está numa prisão. Só então poderemos tramar a sua fuga. Dito isto, ele foi até a escrivaninha, pegou o lápis e começou a conferir recibos como um contador atarefado. Tive a nítida sensação de que eu estava dispensado por aquela noite. Fiquei satisfeito por não ter mais aulas. Nos dias que se seguiram, logo que se transformaram em semanas, convenci-me que estava ocupado demais para fazer uma visita a Sócrates. No entanto, suas palavras não me saíam da cabeça. Comecei a me preocupar com seu conteúdo. Passei a utilizar um pequeno caderno de notas, onde escrevia meus pensamentos durante o dia, exceto nos treinos, quando eles eram substituídos pela ação. Em 2 dias tive de comprar um caderno maior. Em uma semana, esse também logo ficou completo. Impressionei-me com o negativismo geral de meus processos mentais. Essa prática aguçou a consciência dos ruídos da minha mente. Eu havia aumentado o volume de meus pensamentos que antes não passavam de um pano de fundo subconsciente. Parei de escrever, mas os pensamentos continuaram a gritar. Talvez só que pudesse me ajudar a controlar o volume. Decidi visitá-lo naquela noite. Encontrei-o na garagem limpando o motor de um velho Chevrolet. Eu ia começar a falar quando uma garota de cabelos escuros assomou a porta. Nem mesmo Soco viu-a entrar, o que não era comum. Avistou-a pouco antes de mim e recebeu-a de braços abertos. Ela dançou em volta dele e ambos se abraçaram, rodopiando pela sala. Apenas se fitaram. Sócrates perguntava sim e ela respondia sim. Uma cena bem estranha. Não me restaram nada a não ser olhar para ela cada vez que passava rodopiando. Tinha cerca de 1,65 m. Era robusta, embora estivesse em volta uma aura de fragilidade e delicadeza. Os cabelos longos e negros estavam presos num coque, deixando à mostra a testa clara e brilhante. Os traços mais marcantes do rosto eram os olhos grandes e escuros. Finalmente, meu olhar deve ter atraído a sua atenção. Dan, esta é Joy, disse Sócrates. Joy é seu nome ou seu estado de espírito? Indaguei, tentando ser simpático. Os dois, na maioria das vezes, replicou ela olhando para Sócrates. Ele assentiu.
Então, para minha surpresa, ela me abraçou. Seus braços envolveram-me suavemente num abraço muito carinhoso. Senti um aumento brusco de energia correr pela minha espinha e fui instantaneamente inundado de amor. Joey fitou-me com seus olhos grandes e luminosos por trás de um sorriso doce e malicioso, e meus olhos cravaram-se nela. O velho Buda está colocando você na máquina de espremer roupa, é? Indaguei suavemente. Ah, acho que sim, murmurou. Bem, vale a pena ser exprimido. Eu sei porque ele me colocou na máquina primeiro. Eu não tinha forças para perguntar os detalhes. Ademais, ela virou-se para Sócrates e disse: Agora tenho que ir. Que tal nos encontrarmos aqui no sábado de manhã às 10 horas para irmos ao Tinden Park fazer um piquenique? Eu preparo o lanche. Acho que vai fazer bom tempo, ok? Perguntou antes para Sócrates e depois para mim. Assenti em silêncio e ela saiu sem fazer ruído. Não ajudei Sócrates durante aquela noite. Aliás, o resto da semana foi totalmente perdido. Por fim, quando chegou o sábado, caminhei sem camisa até a estação rodoviária. Queria muito me bronzear e também impressionar Joey com meu tórax musculoso. Tomamos o ônibus até o parque e caminhamos pelos campos, pisando em folhas secas que se amontoavam por entre os pinheiros, as bétulas e os molhos. Dispusemos a comida em um outeiro gramado banhado de sol. Deixei-me cair ruidosamente na grama, louco para tostar ao sol esperando que Joyce sentasse ao meu lado. De súbito o vento aumentou, trazendo as nuvens, e eu não queria acreditar. Começou a chover. Primeiro um chuvisco, depois um temporal repentino. Peguei a camisa e vestia praguejando. Sócrates apenas ria. Como pode achar graça? Censurei. Vamos ficar ensopados. Só há ônibus daqui 1 hora e o lanche está todo molhado. Joy preparou. Tenho certeza de que ela não deve estar achando tanta. Joy também estava rindo. Não estou rindo da chuva, disse Sócrates. Estou rindo de você. Ele explodiu numa gargalhada, rolando nas folhas molhadas. Joy começou a dançar e a cantar, cantando na chuva. Debbie Reynolds e Buda. Era demais. A chuva parou tão repentinamente quanto começara. O sol surgiu e logo a comida e as roupas estavam secas. Acho que a minha dança da chuva funcionou, disse Joy, agradecendo com uma mesura. Ela sentou-se atrás de mim, eu estava todo encurvado e massageava meus ombros enquanto Sócrates dizia: Está na hora de você começar a aprender com as experiências da vida, em vez de reclamar ou aceitá-las passivamente, Dan. 2 experiências muito importantes lhe foram oferecidas e ambas caídas do céu, por assim dizer. Eu atacava a comida, tentando não ouvir. Primeiro, disse ele, mastigando a alface. Nem o seu desapontamento, nem a raiva foram causados pela chuva. Minha boca estava tão cheia de salada de batatas que não pude protestar. Sócrates continuou mostrando ostensivamente uma rodela de cenoura. A chuva foi uma demonstração perfeita da natureza. O seu aborrecimento com o fiasco do piquenique e a felicidade quando o sol reapareceu foram produzidos por seus pensamentos. Nada tivera a ver com os acontecimentos reais. Nunca se sentiu infeliz em comemorações, por exemplo? Então é óbvio que é a sua mente e não as pessoas ou o ambiente que causa esse estado de espírito. Essa é a primeira lição.